Olá pessoal, eu sou Luana Pires e no vídeo de hoje vamos falar sobre como declarar as suas operações de day trade no imposto de renda. E se você tem dúvidas como declarar os lucros, como compensar os prejuízos e deduzir os custos, esse vídeo é para você. Muitas pessoas ficam com receio de fazer a declaração de forma errada, mas eu vou te ensinar todo passo a passo, explicando as melhores formas de evitar problemas com a Receita Federal, além de dar dicas cruciais sobre como pagar menos imposto e maximizar os seus ganhos. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. E se você pudesse lucrar no mercado sem precisar operar? Com o Copy Trade LPK Trader, você pode copiar automaticamente todas as minhas operações, aproveitando os mesmos resultados que eu. E para saber como, clica no link lá na descrição e descubra como começar agora mesmo. E o que você vai aprender nesse vídeo? Como o day trade é tributado no imposto de renda. Segundo, como declarar corretamente as suas operações de day trade. Terceiro, compensar prejuízos de um mês para outro e reduzir os impostos devidos. Quarto, como deduzir custos operacionais como taxas de corretagem e emolumentos. E quinto, o passo a passo detalhado para preencher a sua declaração de imposto de renda. Mas como o day trade é tributado? O imposto de renda, o IR, sobre os lucros obtidos no day trade é de 20% sobre o lucro líquido de cada operação. Isso significa que se você realizar um trade e obtiver um lucro de R$1.000, o imposto devido será de R$200, que seria 20% sobre o lucro. Diferente do swing trade, onde há isenção para vendas abaixo de R$20.000 no mês e uma alíquota de 15% para valores acima desse limite. No day trade não há qualquer isenção. Isso significa que qualquer lucro obtido, independentemente do valor negociado, estará sujeito à tributação de 20%. Agora vamos falar da retenção na fonte e pagamento do imposto de renda. Assim que você recebe o lucro na conta, 1% do imposto já é automaticamente retido na fonte pela corretora. Ou seja, se o seu lucro for de R$1.000, R$10, 1%, já serão descontados imediatamente. No entanto, isso não significa que o imposto total já foi quitado. Como a alíquota total é de 20% sobre o lucro líquido, você ainda precisa pagar uma diferença, pois uma parte já foi paga através do imposto de renda retido na fonte. Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. A situação inicial é: o lucro líquido acumulado até o penúltimo dia do mês foi de R$20.000 e o prejuízo no último dia foi de R$10.000. Ou seja, o lucro líquido final do mês são R$20.000 menos R$10.000, que sobra R$10.000. E o primeiro passo é calcular o imposto de renda devido. O imposto de renda sobre o day trade é de 20% sobre o lucro líquido do mês, como já foi falado. Ou seja, R$10.000 vezes 20% são R$2.000. O segundo passo é calcular o imposto retido na fonte já pago durante o mês. O imposto retido na fonte é de 1% sobre cada operação com lucro. Se antes da perda de R$10.000 você já havia acumulado R$20.000 de lucro, o imposto retido na fonte já foi pago. Ou seja, R$20.000 vezes 1% dá R$200. Esse valor pode ser deduzido do IR a pagar. E por fim, calcular o saldo final de imposto. Diminuímos o IR retido na fonte já pago, que foi de R$200. Então, o imposto a pagar via DARF é de R$2.000 menos 200, que dá R$1.800. E esse pagamento deve ser feito via DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais, utilizando o código 6015, que é para day trade. Manter um controle rigoroso dos lucros, prejuízos e impostos pagos é essencial para evitar problemas com a Receita Federal.
Agora, como declarar as operações de day trade no imposto de renda? Agora que você já entende a tributação sobre o day trade, vamos ver como declarar corretamente essas operações no imposto de renda. Onde declarar? As operações de day trade devem ser informadas na ficha de rendimentos variáveis no programa da Receita Federal. Primeiro, o lucro com day trade deve ser preenchido no campo correspondente aos rendimentos variáveis e declarar o lucro líquido de todas as suas operações de day trade no ano, considerando todos os custos como taxas de corretagem e emolumentos, que serão deduzidos do lucro. Agora vamos entender a compensação de prejuízos de day trade. Se você teve um prejuízo em algum mês, pode compensá-lo com os lucros de meses seguintes. Isso pode reduzir o valor do imposto a ser pago. Vamos a um exemplo. Se você teve um prejuízo de R$2.000 em janeiro e um lucro de R$5.000 em fevereiro, o imposto será calculado sobre R$3.000, que são R$5.000 de lucro menos R$2.000 de prejuízo. É importante destacar que essa compensação de prejuízos não se limita apenas a meses dentro do mesmo ano. Caso você tenha encerrado um ano com prejuízo, ainda poderá utilizá-lo para compensar lucros obtidos nos anos seguintes. Por exemplo, se ao final de 2024 você teve acumulado um prejuízo, poderá utilizá-lo para abater os lucros gerados em 2025 e assim por diante. É essencial manter um controle rigoroso sobre os resultados das operações e guardar os registros das movimentações para garantir que a compensação seja feita corretamente na declaração de imposto de renda. Sobre a dedução de custos operacionais, você sabe que pode reduzir o imposto pago ao deduzir custos operacionais? Isso vai ajudar a diminuir a base de cálculo do imposto devido. Mas quais custos podem ser deduzidos? Primeiro, corretagem. As taxas cobradas pelas corretoras por cada operação de compra ou venda. Segundo, emolumentos. Taxas cobradas pelas bolsas de valores por cada operação de negociação. E terceiro, outras taxas de custos adicionais, como taxas de negociação que também podem ser deduzidos. Vamos a um exemplo. Se você obteve um lucro de R$1.000, mas pagou R$20 de corretagem, seu lucro tributável será de R$980. E isso ajuda a diminuir a base de cálculo e, consequentemente, o valor do imposto. E quando pagar o imposto de renda do day trade? O imposto sobre o day trade deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte ao mês em que o lucro foi obtido, gerando a DARF e pagando o imposto. Você precisa gerar a DARF. Agora vamos entender como gerar a DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Um documento para efetuar o pagamento do imposto. O código de receita para o day trade é o 6015. O pagamento deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte para evitar multas de até 0,33 ao dia e juros de 20% sobre o valor devido. Mas atenção com outras operações e compensação de prejuízos. Os prejuízos de day trade só podem ser compensados com lucros de day trade. Não é permitido compensar prejuízos de day trade com lucros de swing trade ou de outras operações a longo prazo. Agora vamos entender na prática o passo a passo para gerar a nota do DARF. No Google, pesquise SICALC Web DARF e acesse o site oficial da Receita Federal. Abrindo o site, selecione Preenchimento Rápido. Se você for pessoa física, preencha o seu CPF e a data de nascimento. No campo Código ou Nome da Receita, digite o código 6015. Em Observações, escreva Pagamento de Imposto sobre Operações de Day Trade. E no campo Período de Operação, selecione o mês passado, referente ao período de apuração do imposto. No campo Valor do Principal,
insira o lucro líquido, já descontando as taxas operacionais, o 1% de imposto retido na fonte, como explicado anteriormente, e caso você já tenha algum prejuízo de meses ou anos passados, pode deduzir também. Clique em Calcular e depois em Emitir DARF. Agora é só efetuar o pagamento dentro do prazo, o último dia útil do mês seguinte ao lucro. Agora que você já sabe tudo o que precisa para declarar corretamente as suas operações de day trade no imposto de renda, compensar prejuízos e deduzir custos operacionais são estratégias que vão te ajudar a pagar menos imposto e maximizar os seus lucros. Mas antes de encerrar, deixa eu te fazer outra pergunta. Já pensou em conquistar lucros no mercado sem precisar operar você mesmo? Com o CopyTrade LPK Trade, você pode replicar as minhas operações automaticamente e ter a chance de obter os mesmos resultados que eu. Basta clicar no primeiro link da descrição e descobrir como começar agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, de curtir, se inscrever no canal e deixar as suas dúvidas nos comentários. Eu adoraria saber o que você achou. Até o próximo vídeo e bons traders!